pode estar fazendo a segunda oração? Amém, irmã Cícera? Amém, irmã Sandra. A terceira pessoa, a irmã Leia Cardoso, pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Leia? Irmã Leia? A irmã Sebastiana Freitas, pode estar fazendo a terceira oração? Amém, irmã Sebastiana? Amém, irmã Sandra. Amém. Então, eu irei passar os objetivos de cada oração para que nós possamos iniciar as nossas primeiras orações desta madrugada. Então, o irmão Nailson de Sá irá fazer a primeira oração, que é a oração invocatória, irá agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas e também pedir a presença do Espírito Santo e dos santos anjos em nossa reunião, em nossos corações, e que ele também possa estar com o mensageiro, guiando suas palavras, e que também possa vir de encontro às nossas necessidades, a mensagem que ele transmitir, e assim nós possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia. Irmã, desculpa que meu telefone estava desligado o som, eu não consegui responder. Agora Não, que eu vi que estava irmã. desligado. Então, se prepara para a próxima, o segundo momento de oração. Tá ok. E a irmã Cícera Feitosa irá estar fazendo a segunda oração, irá estar orando em prol de todas as pessoas que se encontram nas listas de libertação. E a irmã Sebastiana Freitas irá estar fazendo a terceira oração, que é em prol do reavivamento espiritual de todas as nossas igrejas. Então, iremos orar neste momento. Oremos. Querido amado Pai que habita no mais altos céus, exaltado e glorificado seja teu nome, Senhor, por toda a eternidade. Neste momento prostrado, Senhor, perante teus pés, nós queremos te agradecer pela noite de paz que o Senhor nos concedeu, sono tranquilo e restaurador, despertar feliz com vida e saúde, Senhor. Obrigado por nos conceder a graça de, nas primeiras horas da manhã, estarmos em tua companhia, buscando a tua presença, para aprender mais de ti e fazer a tua vontade. Suplicamos, ó Pai, a tua presença agora em nossa reunião, que o Senhor possa abrir as nossas mentes para compreender, Senhor, as tuas verdades, que possamos sair daqui desta reunião mais cheios do teu Santo Espírito e preparados, Senhor, para enfrentar toda e qualquer situação em teu nome, vencê-las para a honra e glória de ti. Queira se fazer presente conosco, abençoando também o mensageiro, imbuído com teu Santo Espírito, para que ele seja, Senhor, usado por ti, e que a mensagem ela venha de encontro com as nossas necessidades, e que a cada dia, Senhor, possamos entender a necessidade de continuar lutando, para vencer tudo aquilo que impede a comunhão contigo, que faz separação entre nós e vós. Perdoa os nossos muitos pecados, Senhor, nos ajuda a vencer os nossos defeitos de caráter, nós te suplicamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Grandioso e eterno Pai, que habita no mais alto céu, santificado e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui, soberano Deus, na tua presença, agradecidos pela essa oportunidade, agradecido pelos livramentos, pelas misericórdias que se renovam cada manhã em nossas vidas. Agradecido por ter uma equipe de intercessão que vive a interceder pela libertação, Senhor, de pessoas, tantas pessoas, como a minha família, como as famílias que estão nessa lista. Somos tantos pais, Senhor, em desespero, clamando a Ti pelos nossos filhos, para que possam ser libertos e venham se converter dos seus maus caminhos. Nós agradecemos pelas Tuas misericórdias, pelos milagres diários que a gente deixa passar em branco, a gente não consegue observar devido à correria do dia a dia, mas que Tu possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos ser mais gratos a Ti. Tem pessoas, Senhor, que não estão nessa lista, mas eles carecem de libertação. Pessoas ao nosso meio, que estão ao nosso alcance. Nós possamos nos compadecer e estar intercedendo pela Tua compaixão na vida deles. Visita o Espírito Santo e venha converter essas pessoas e libertar dos seus pecados. Te peço agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Em continuação, a oração do teu servo, eu estou aqui, Senhor, na tua presença,
para agradecer-te pela vida, saúde e paz, agradecer-te em nome de Jesus por todas as bênçãos recebidas, agradecer, Senhor, também pela equipe de intercessão que estão intercedendo por nós todos os dias, e o Senhor queira assim atender os pedidos de cada pessoa, principalmente, Senhor. Purifica nossas igrejas, Senhor. Ajuda que o Teu Espírito Santo possa reavivar o coração de cada pessoa para que possa estar em pé no dia da Tua vinda e também ter o direito de receber os seus direitos. Tenha misericórdia de nós como um povo que está lutando para obter a salvação. O Senhor já nos salvou da sua parte. Agora temos que lutar para que venhamos assim, estar obedecendo a Tua palavra, transformando o nosso caráter enquanto tempo apostamos. Nos ajuda, Senhor. Não nos retira de nós a Tua proteção, mas dá-nos forças para vencer o inimigo que tão de perto nos rodeia. E assim, ó Deus, que os nossos traços de caráter possam ser os caráteres de Cristo Jesus. E Ele sempre tem lutado por nós, tem entregado a nossa vida diante de Deus, está pronto a ouvir as nossas orações, as nossas petições, e assim está pronto a responder de acordo com a necessidade. Cada dia aumenta a nossa fé em Ti, nos lava no Teu sangue precioso, para que venhamos de branco como puramente. Que a Tua igreja possa ser reavivada, não só agora, mas até a vinda de Cristo Jesus. Que todos possam sentir a grande responsabilidade que tem para a mensagem do Evangelho. Levar as mensagens aos corações sabentes de verdade. Aumenta em cada um de nós o Teu amor. E nos ajuda, Senhor, ter amor pelas almas que estão sofrendo. Nossos filhos que estão no mundo. Que o Senhor traga de volta esse caminho, antes que seja transformado. Inspira cada dia o nosso coração para um desejo que o Senhor, ao subir, entregou a nós. Dá-nos a Tua graça, o Teu poder, aumenta a nossa frente. E esteja com o pregador desta manhã, que a mensagem possa ser inspirada e trazer a nós um reavivamento espiritual. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de estudo e oração. Continuando a série Promessas de Deus para a sua, para a minha, para a nossa vida. E nessa série já falamos das promessas de paz, das promessas de cura física e espiritual, provisão diária, salvação, promessas do Espírito Santo na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre proteção. Sobre proteção, o hino Jesus meu guia era, amigo e protetor. Então, quem vai explanar esta mensagem para nós é a irmã Adriana Freire. É Freire, tá? O sobrenome dela eu coloquei Freitas. Irmã Adriana, ela é departamental de oração da ASMIN. E com ela a palavra. Obrigada, irmã Adriana. Fique com Deus. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia. Sim. Então, peço que os irmãos orem em seus corações para que Deus fale conosco nessa manhã através desse tema. Assim como falou comigo ao estudar esse tema, eu creio que Deus vai falar com todos nós e vamos ter a certeza da proteção de Deus, pois na Bíblia existem várias promessas de proteção. A Bíblia é recheada de promessas e o que nós precisamos fazer é apenas crer. Eu estou feliz por ver pessoas aqui na reunião. O irmão Nailson, por exemplo, expressa aqui a minha alegria
E ver o irmão Nailson aqui conosco, que o irmão possa ser um participante agora todos os dias das reuniões da madrugada. Que Deus abençoe a todos. Então, como eu falei, que na Bíblia tem várias promessas, mas nós vamos refletir sobre algumas. Não dá para mencionar todas, por causa do tempo, mas eu quero começar aqui com o Salmo 91. Esse Salmo 91 é um salmo bem conhecido, e eu acredito que muitos irmãos até conhecem ele de cor, né? É um salmo que aqui nós vemos a proteção de Deus contra o mal. Então, lá em Efésios, está bem claro quando diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas é contra as potestades, contra o mal mesmo deste mundo. O príncipe deste século, ele luta para destruir as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, mas Deus promete em sua palavra que se nós confiarmos inteiramente no Senhor, mal algum acontecerá conosco. E eu acho muito bonito esse salmo quando ele começa dizendo assim. Esse salmo, ele tem 16 capítulos. Eu destaquei aqui alguns, mas ele começa dizendo assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, Deus promete que nos livrará. Deus está conosco. Mesmo que o mal esteja rodeando, né? Mas Deus prometeu aqui que ele iria nos livrar do laço do passarinheiro. E ele disse assim: cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, não precisamos temer, por mais que, como diz aqui no verso 7, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, é linda essa promessa. O mal pode estar do nosso lado e muitos poderão cair, mas se nós crermos nas promessas de Deus de proteção, que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, né, na angústia, nas tribulações, então nem o mal nos atingirá, nós ficaremos de pé, proclamando o nome de Deus. E aqui ainda diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, é lindo ver a proteção de Deus. E tem um salmo também que diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, Deus envia anjos quando nós clamamos, quando nós pedimos a Deus a proteção, ele envia os anjos. Muitas vezes, claro, por causa do pecado, não vemos os anjos, mas eles estão ao nosso redor acampando e livrando. Tem uma experiência assim que aconteceu comigo que eu fico pensando só na eternidade para me perguntar realmente ao meu anjo se era ele que estava ali do meu lado, mas pelas evidências eu creio que era o anjo do Senhor. Eu estava em uma viagem e eu estava aguardando um ônibus para ir para outra cidade. E, de repente, eu estava em um ponto onde tinham indicado que era ali que esperava o ônibus e tinha umas garotas, 2 meninas, sentadas com o celular na mão e eu estava em pé, um pouco distante delas. E, de repente, parou um carro ali e um rapaz saiu e, aparentemente, eu nunca presenciei um assalto e eu achei que era uma brincadeira dos rapazes, pensei que eles eram amigos das moças. E aí um deles desceu e falou: vamos, passa, passa. E elas foram levantando lentamente, mas de repente o rapaz olhou para mim, olhou para o meu lado, e o que aconteceu é que ele simplesmente entrou no carro e falou para
o colega que estava dirigindo, ele falou, vamos, vaza, vaza. E aí o carro saiu e as meninas estavam tremendo. Eu perguntei para elas, mas o que aconteceu? Esses rapazes ali não eram amigos de vocês? E elas falaram que não, estavam quase chorando, né? Não, eles queriam roubar o nosso celular. E aí eu fiquei imaginando o que fez aquele rapaz sair dali rapidamente. E aí veio na minha mente, eu acho que ele viu o meu anjo, e porque não tinha razão para ele temer a presença de uma mulher, né? Uma presença feminina. Só estava eu ali. O que eu poderia fazer para defender aquelas meninas? Mas a promessa é: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se nós oramos, nós pedimos a proteção de Deus em todos os momentos, em qualquer circunstância, Deus envia os anjos para proteger. E desde então eu fico imaginando, é só quando chegar no céu mesmo para perguntar ao meu anjo, né, se era ele que estava ali do meu lado. E aqui no verso 14 diz assim, ainda do capítulo 91, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, e ainda só o verso final diz: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, Deus, ele está pronto a nos livrar, a nos salvar de todos os perigos desse mundo. Queira ser uma proteção física, uma proteção mental, espiritual. Hoje nós vemos tantas pessoas, né, sofrendo com angústia, depressão, e nós podemos ser protegidos, sim, contra os males, contra tantas informações, né? O mundo está cheio de informações e muitas vezes a nossa mente se abarrota tanto de informações que já não suporta. Então, tem pessoas que surtam. Mas nós que estamos liderando trabalhos, projetos da igreja, devemos pedir também a proteção de Deus para que Deus nos capacite para trabalhar na sua causa e nos proteger, né, das ciladas do inimigo, que é perturbar e deixar nossa mente confusa muitas vezes, cansada a ponto de não fazer o trabalho, mas devemos lembrar que Deus promete nos livrar de todas as circunstâncias, inclusive da saúde mental, saúde espiritual e a saúde física. Ainda no livro de Salmos, mais uma promessa que Deus nos dá. Quem tiver com suas Bíblias e quiser abrir as suas Bíblias, aqui no livro de Salmos, no capítulo 18, só um instante, só para me confirmar aqui, Salmos, no capítulo 138, perdão, irmãos, 138, versículo 7. Então, vamos ver o que diz Salmo, com mais uma promessa de Deus para as nossas vidas, no capítulo 138, versículo 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. Então, essa é mais uma promessa de proteção. Na Bíblia, Jesus deixou uma promessa assim: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, essa é uma mensagem de proteção aqui nos Salmos, em meio às tribulações. Então, quando vocês estiverem passando por tribulação dessa vida, devemos acreditar e confiar que Deus, ele pode fazer o que conosco?
refazer a nossa vida. Deus pode estender a mão contra a ira dos inimigos. Porque, como eu falei antes, né, no livro, lá em Efésios, diz que a nossa luta é contra o mal mesmo. Então, tem muitas pessoas que perseguem, né, os seguidores de Cristo, e que nós ainda iremos passar por dificuldades, por perseguição, muitas tribulações, mas o que é que Deus disse? Que ele ia estender a mão contra a ira dos inimigos e, e que ele iria nos salvar. Então, essa é uma grande promessa de salvação, né, para as nossas vidas, de proteção na tribulação. Se eu fosse dar oportunidade aqui, né, para muitos relatarem assim, quantas vezes Deus já protegeu, né, da mão do inimigo, quantas vezes Satanás já usou pessoas para querer nos destruir mesmo, e o que acontece é que Deus, ele sempre livra, ele sempre protege. Já aconteceu também conosco fatos, né, de pessoas mesmo que dão lugar ao inimigo, eles quererem destruir a sua casa, a sua família, e de repente você vê a mão de Deus ali pairando, né, sobre a situação, salvando você e sua família. Então isso é maravilhoso, porque ele promete. E se Deus promete, ele cumpre. Nessas reuniões de oração, como a irmã Alexandra está sempre mencionando todos os dias, né, essa série de promessas de Deus para as nossas vidas são fundamentais, porque nós cristãos devemos confiar inteiramente nas promessas de Deus. E quantas coisas boas, quantas lições nós temos aprendido com essas promessas. E a promessa de proteção, ela na Bíblia está desde Gênesis a Apocalipse. Ainda aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, e o verso 10, diz assim, ó, capítulo 18, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então, nós só vamos estar protegidos, seguros, se nós estivermos debaixo das mãos de Deus, acolhidos ali em Deus. Por quê? Porque ele é torre. Aqui diz, é claro em sua palavra, torre forte é o nome do Senhor. Então, Deus é mais poderoso do que todos os problemas, do que todas as dificuldades. Deus, ele pode converter o mal em bem, né? A maldição em bênção. Então, às vezes, as coisas parecem que estão tão desajustadas, tão ruins, né? Mas Deus está no controle da situação. E Deus, ele protege os seus filhos. No livro de Jó, por exemplo, eu não vou ler os textos para ganharmos tempo, mas no livro de Jó, nós vemos ali uma proteção que Jó, ele se preocupava ali com sua família, né? Jó, inclusive, nós devemos sempre pedir a Deus as bênçãos de proteção para a nossa família, para a nossa casa. Ainda aqui no livro de Salmos, perdão, irmão, no livro de Deuteronômio, no capítulo 22 e o versículo 8, se alguém tiver com a Bíblia na mão e encontrar esse verso, pode ler, tá? Deuteronômio 22, 8. Vamos ver o que diz. Deuteronômio 22, 8. Diz assim: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Então, nós devemos agora nos preocupar com a proteção da nossa casa. A segurança, hoje em dia, né, muitas pessoas
estão assim sempre preocupadas, né? E sim, porque no mundo que nós vivemos, né, o mal está rodeando e coloca cerca elétrica na casa, muitas proteções. Então, essa é uma das preocupações em todas as casas, né? Então, a gente vê muitas casas muito fechadas, bem cercadas, bem equipadas, né? Com proteção. Mas nós sabemos que isso não é suficiente se a mão de Deus não estiver ali presente, se o cuidado de Deus não estiver ali. E por isso que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. E só assim nós vamos estar protegidos. Lá em Mateus fala, né, essa ilustração do homem que construiu a casa sobre a rocha. É mais difícil, é mais trabalhoso, mas vale muito a pena você investir nessa construção. Você vai quebrar pedra, né? Você vai colocar ali muitos materiais resistentes, mas quando vier a tempestade, a casa está como protegida, a casa não vai cair. Mas se edificarmos a nossa casa sobre areia, né? Se nós procurarmos atalhos e não confiar nas promessas de Deus, a nossa casa vai cair igual a daquele homem que construiu a casa sobre a areia. Ele não quis ter trabalho, simplesmente chegou ali na areia, que era mais facinho, construiu a sua casa. Mas quando veio a tempestade, o que aconteceu? A casa caiu. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos ter essa preocupação de proteção para a nossa casa, assim como Jó. Jó, no capítulo 1, versículo 5, ali diz que Jó ele se preocupava com sua família. Ele chamava os seus filhos e ele orava pelos filhos. Muitas vezes os filhos estavam em caminhos que não era agradável a Deus, e Jó estava ali orando pelos seus filhos. Jó tinha preocupação com a vida espiritual deles. Então, nós devemos ter essa mesma preocupação de estarmos entregando a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos esposos, né, nas mãos de Deus, para que todos nós venhamos receber a proteção. E uma proteção que é infalível na vida familiar é a oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nós precisamos crer nessas promessas de proteção para a nossa família. A oração, ela pode fazer muitas coisas boas. Ela traz benefícios para a nossa família. Então, devemos proteger a nossa família com a oração. E nós temos aqui o exemplo de Noé também. O interessante é que ele protegeu a sua família ali com o trabalho. Quando ele recebeu a ordem de Deus, né, para construir a arca, ele não sabia construir aquela arca, mas ele envolveu a sua família. Ele não deixou os seus filhos ociosos, sem trabalho, sem ter o que fazer. Então, isso é uma lição para nós. Nós poderemos proteger os nossos filhos, fazendo eles entenderem que eles poderão, sim, estarem ocupados, pois a Bíblia já diz que a mente desocupada é oficina de Satanás. Então, precisamos envolver os nossos filhos em algum trabalho e, dessa forma, eles estarão protegidos com alguma ocupação. A mente já não vai estar mais vagueando, né? Então, devemos proteger a nossa família também com o trabalho. Outra proteção que nós podemos estar buscando para a nossa família é o perdão. Precisamos aprender a perdoar mais. Quando a gente olha para a história lá do Egito, né, onde Moisés foi lá libertar o seu povo, e ali na última praga, que foi a praga
pior de todas, né, a morte dos primogênitos, o interessante é que ali eles receberam uma promessa de proteção. A promessa de proteção era que se eles marcassem a porta ali com sangue, o anjo da morte não iria passar naquela casa. E parecia uma coisa tão insignificante, né? Só marcar com o sangue, mas assim eles fizeram, eles obedeceram. Então vejo que parece uma coisa mínima, né? Mas o perdão também parece que é uma coisa tão insignificante, mas como eu vou proteger a minha casa, minha família com o perdão, se nós não perdoarmos, né, a oração do Pai Nosso diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Então, precisamos agora proteger a nossa casa com o perdão, perdoando uns aos outros, né? E assim nós protegemos nossa família através do perdão. A paz vai reinar na nossa casa. Os anjos do Senhor estarão ali. E na Bíblia tem muitos conselhos mesmo, muitos conselhos de promessas, e nós precisamos nos agarrar a esses conselhos. Poderemos pedir orientação de Deus para dar-nos mais fé, assim como deu a Joquebede, né? Joquebede, ela, inclusive eu vi que a irmã Joquebede entrou hoje, né? Aqui estava sentindo a falta dela. Então, a Joquebede, a mãe de Moisés, ela passou por um momento de aflição ali. Imagine você ter o seu filhinho ali, nossa, passar 9 meses com a criança no ventre, e de repente você saber que o seu filho poderia ser morto, mas ela confiou em Deus e ela teve fé naquele momento, ficou com a criança durante 3 meses, mas depois não dava mais. E o que ela fez? Fez um cestinho, colocou a criança ali, pegou a sua filha e pediu para que ela ficasse observando aquele cestinho para ver aonde ele ia parar. Ali ela confiou em Deus, ela demonstrou fé no Criador, que Deus ia proteger aquela criança. E nós precisamos pedir a Deus fé, confiança em Deus. Então, nós podemos também defender a nossa família, proteger a nossa família através da fé mesmo. Tem um verso que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, nós precisamos acreditar. Crer é você acreditar, é ter fé, mesmo você não vendo com os teus olhos, mas veja com os olhos da fé, que um dia essa promessa vai ser cumprida, de toda a sua casa está protegida, está servindo ao Deus do céu. E esse eu acredito que é um sonho, né, de tantas pessoas. Deus coloca sonhos em nosso coração, e nós sonhamos, nós almejamos, né? Teve uma série aqui que foi sobre o livro, né, Visões do Céu. Então, estudando esse livro, nós podemos assim visualizar, né, quantas vezes eu me deparei visualizando o céu, e eu estando lá no céu com a minha família. Então, nós precisamos sonhar mesmo e visualizar com os nossos olhos da fé, porque fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz que fé, falando com minhas palavras, é você acreditar naquilo que você não vê, mas que Deus ele pode cumprir, sim, essa promessa. Então, esse é o sonho de Deus. E nós precisamos alimentar esse sonho em nossos corações. Um dia estarmos lá no céu e para sempre, ali nós vamos ter a proteção que não temos aqui nessa terra. Mas mesmo estando aqui na terra, nós poderemos estar seguros, confiando
que Deus é o nosso refúgio, é o nosso baluarte, é o nosso socorro bem presente. Então, a nossa família, ela foi criada por Deus. E Deus, ele é o principal defensor, né, do lar. Então, ele quer que nós estejamos juntos, reunidos, e nós precisamos confiar, podemos confiar nas mãos do Senhor. No livro de Isaías, estamos quase finalizando, se vocês estiverem com suas Bíblias nas mãos, vocês podem acompanhar no livro de Isaías, no capítulo 43, e o versículo 13 diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Então, olha que promessa maravilhosa. Deus nos livrará. Se Deus agir em nossas vidas, não tem mal nenhum que se aproxime. Então, falando em família, eu quero finalizar só mesmo contando uma experiência que aconteceu com o meu filho mais novo. Ele tinha 7 meses de idade e nós pedimos proteção. Nós oramos pelos nossos filhos, nós oramos pela nossa família, pedimos a Deus proteção. E aí ele tinha 7 meses, nós mudamos de uma cidade para outra, estávamos em Eunápolis, na Bahia, fica no sul da Bahia, e um determinado dia ele estava dormindo, ele costumava dormir no carrinho de bebê. E ele tinha o bercinho dele, mas ele gostava de dormir no carrinho. Acho que era porque era mais quentinho, né? E ele ficava ali mais protegido. Talvez ele se sentisse mais protegido ali naquele lugarzinho mais acolhedor para ele. E o que aconteceu uma manhã, ele estava dormindo, eu coloquei ele no meu quarto. E era mais escurinho, encostei a porta e fui fazer os serviços, né? Que toda mulher faz em casa. Fui lá para a cozinha, ajeitar as coisas. E, de repente, eu escutei um barulho. E quando eu escutei esse barulho, veio do quarto, eu escutei um pequeno choro e eu já corri para olhar, porque na minha mente já veio Aleph, né? Aí corri lá e fui olhar. E quando eu cheguei lá, o pedaço do concreto, assim, da laje, tinha caído. E foi em formato de círculo. Eu fiquei impressionada, assim, caiu em formato de círculo. E caiu, assim, danificaram algumas coisas, caiu no guarda-roupa, eu vi depois, né? Porque nessa hora a minha preocupação era com Aleph, mas acontece coisas tão rápidas em questões de segundos, né? A nossa mente é muito rápida. E aí eu corri para o carrinho que estava todo amassado. E eu peguei Aleph preocupada e comecei a examinar ele. E, para honra e glória de Deus, ele só estava com um pequeno arranhão, é como se dissesse, para não dizer que não aconteceu nada, estava um pequeno arranhão na perninha dele. E eu olhei, fiquei preocupada olhando para ele, mas aparentemente estava tudo bem, e realmente estava tudo bem com ele. Nada aconteceu. E quando as pessoas foram olhar o que aconteceu, o dono da casa chegou ali para ver o que tinha acontecido, para poder reformar a casa. E aí as pessoas perguntaram, mas esse carrinho, ele ficou todo danificado e a criança, não tinha criança dentro não, né? Eu falei, sim, a criança estava dentro, mas cadê a criança? Eu falei, a criança era essa que está no meu colo. E as pessoas ficavam impressionadas, como assim? O carro está todo danificado, era para a criança estar morta, quem sabe? E dentro do carrinho, irmãos, tinha uma pedra, um pedaço do concreto grande. Então, eu fiquei tão agradecida a Deus, e na época eu ia escrever até um artigo para colocar na revista Observador da Verdade, mas eu nunca escrevi no caderno, até hoje esse caderno está ali. Hoje ele tem 14 anos, para honra e glória do Senhor, está se preparando para o batismo. Então, veja a proteção de Deus. Deus promete. Então, nós só precisamos fazer o quê? Nos agarrar agora com essas promessas de proteção. E Deus vai livrar você, a sua casa, a sua família de todo mal, de todo perigo. E aí eu falo para meu filho, Deus tem um plano em sua vida. Ele te livrou.
quando ainda era um bebê de colo. Então, muitas vezes o inimigo quer atrapalhar, tirando a nossa paz, mas Deus, ele tem planos melhores e maiores do que os nossos, e ele promete que ele vai nos livrar. Então, que ao começar esse dia que nós estamos aqui, nesse propósito de oração, pedindo a orientação de Deus, a proteção, então que nós possamos continuar esse dia com essas promessas de proteção em nossas mentes. O anjo do Senhor acampa ao redor do nosso lado, 1000 poderão cair ao nosso lado, à direita, mas nós não seremos atingidos. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém.